E aí, pessoal? Consegue determinar o raio dessa circunferência? Pausa o vídeo, tenta resolver. Se não conseguir, continua comigo que eu te mostro a resolução. Aqui a gente tem um quadrado, A, B, C, D, e uma circunferência. Essas figuras têm três pontos em comum, A, B e E. E o objetivo é justamente determinar o raio. Antes de resolver, esse problema eu encontrei nesse livro aqui, ó. Geometria Euclidiana Plana, de João Lucas Marques Barbosa, da coleção SPM. Um livro bem interessante, com alguns problemas bacanas aí. Vale a pena conferir. Agora vamos para o problema, olha só. Aqui a gente tem que o lado do quadrado vale 10 centímetros. Então, de cara, eu já posso afirmar que esse pedaço e esse, como são iguais e totalizam 10 centímetros, cada um tem 5. Então, aqui tem 5 centímetros. Eu vou usar só um lado da figura, então não preciso colocar aqui, mas fique sabendo ali que também é 5. Beleza. Agora, olha só, para nos ajudar aqui, vamos dar nomes a esses pontos. São os pontos de intersecção da circunferência com os lados do quadrado, né? Então aqui eu vou te falar que esse ponto é F e aqui esse ponto é G. Vou escolher uma letra para esse pedacinho aqui. Geralmente a gente usa X, então vou falar que esse pedacinho aqui tem medida X. Consequentemente, como isso aqui é um lado do triângulo, então esse pedaço aqui, esse pedaço todo vale 10, se aqui vale X, então aqui tem que ser 10 menos X, que eu coloco aqui. Beleza, beleza. Tá, beleza. O que a gente vai fazer com isso? Olha só. Existe um teorema na geometria que chama Teorema das Cordas. E ele é muito importante. Vou colocar aqui no cantinho para vocês o que significa isso. Esse teorema diz o seguinte. Se a gente tem uma circunferência, aqui um segmento que é tangente a essa circunferência e um outro segmento secante, desde que eles se encontram em um mesmo ponto, eu posso afirmar que a medida CD, esse pedaço aqui, quando elevado ao quadrado, tem que ser igual a esse pedaço BC vezes esse pedaço todo aqui AC. Então tá aqui para vocês esse teorema, um teorema que é muito importante, vou até dar um destaque aqui. E a gente vai utilizá-lo para resolver essa questão. Por quê? Olha só, perceba o seguinte. Se eu posso prolongar isso aqui, né, para falar que é uma reta, então eu vou até colocar alguns pontinhos aqui, como se fosse uma reta ali, né? Então eu posso dizer que essa reta que contém ali os pontos C e D é tangente à circunferência. Esse ponto é. E aqui, ó, eu posso até falar que é outra reta, né? Vou colocar aqui. Não precisa ser necessariamente uma reta, mas, enfim, só para a gente se comunicar aqui. Então eu posso dizer que essa outra reta aqui é secante à circunferência. E perceba que elas se encontram em um ponto C. Então, eu tenho tudo para utilizar o teorema das cordas. Então, pegando aqui, ó, CD é esse pedaço da reta tangente. Então, eu vou pegar esse pedaço aqui da reta tangente, que é 5 centímetros. Então, pelo teorema das cordas, isso ao quadrado, então aqui, vou colocar aqui, 5 ao quadrado, é igual a esse pedacinho, olha só, esse na figura aqui corresponde a BC. Então, esse pedacinho que é X, vezes esse pedação. Que no caso aqui, como é o lado do quadrado, tem medida 10. Com isso, a gente consegue encontrar o valor de x, uma vez que 5 ao quadrado é 25. Aqui eu vou só trocar a ordem, né? Colocar 10x. Para resolver isso, eu passo 10 dividindo. 25 dividido por 10 dá 2,5. Então, eu tenho aqui que o x é igual a 2,5, ou 2,5, não se esqueça das unidades, centímetros. Ótimo. Ou se guardar esse valor, que a gente vai precisar. Então tá aqui, x igual a 2,5 centímetros. Ok. Se eu sei que o x é 2,5 centímetros, então eu posso substituir aqui. 2,5 vale esse pedacinho. E se daqui até aqui tem 10, esse pedaço é 10 menos x, ou seja, 10 menos 2,5, que vai dar 7,5. Coloquei aqui. Ótimo, ótimo. Então, a gente praticamente finalizou o exercício. Por quê? Perceba o seguinte. A até G é um diâmetro dessa circunferência. E por que eu sei disso? Bom, perceba o seguinte. Esse arco A até G, ele é enxergado, vamos colocar assim, por esse ângulo aqui, ó. E como esse ângulo é ângulo de um quadrado,
Então a gente pode dizer que ele vale 90 graus. Ou seja, se esse arco é enxergado por um ângulo de 90 graus, a gente pode dizer que a medida dele é 180. Se eu tenho 180 aqui, com certeza do outro lado eu tenho 180 também, então com certeza isso daqui é um diâmetro. Se você não entendeu o que eu fiz, vou colocar aqui no cantinho de onde vem isso. Olha só. Então, em uma circunferência, dado dois pontos formando aqui um arco, eu posso dizer, se eu tenho um ângulo aqui, está enxergando ele, quando eu digo enxergando, significa partindo aqui de um ponto C, perceba aqui, ó, a corda AC e BC formam esse ângulo. Então, quando isso acontece, eu posso dizer que a medida do ângulo, que no caso ali é θ, é igual à medida do arco dividida por 2. Ou seja, a metade da medida do arco. Eu também separei aqui para vocês. E por quê? E o que isso tem a ver com esse problema aqui? Se esse ângulo é 90, esse arco aqui tem que ser o dobro de 90, que é 180. Ora, se a gente tem ali que esse pedaço é o diâmetro da circunferência, acabou o problema. Porque agora a gente tem um triângulo ABG com um ângulo de 90 graus. Esse triângulo é retângulo. Como a gente tem os dois catetos, basta utilizar Pitágoras que a gente encontra esse outro cateto. Como ele é diâmetro, eu posso dizer que ele é o dobro do raio. Então, vou colocar aqui 2R. Para encontrar esse valor de R, a gente utiliza, então, o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado, como a hipotenusa é 2R, então eu tenho aqui 2R ao quadrado. Isso é igual a cateto ao quadrado, que é 10, mais o outro cateto ao quadrado. Como o outro cateto é 7,5, então está aqui 7,5 ao quadrado. 2R ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, R ao quadrado. Isso é igual a 10 ao quadrado, 100. 7,5 eu vou resolver de uma forma diferente. Vou passar para cá, olha só. Vou colocar aqui em cima. 7,5 eu vou escrever como 7 mais 0,5. 7 mais 0,5 dá 7,5. E por que eu vou fazer isso? Porque esse número está elevado ao quadrado. E quando eu faço isso, eu obtenho aqui, olha só, um quadrado da soma. Isso vai facilitar bastante as contas. Por quê? Isso é 7, é o primeiro ao quadrado, né? 7 ao quadrado, que dá 49. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 7, 14. 14 vezes 0,5, multiplicar um número por 0,5 é o mesmo que dividir por 2. Então isso dá 7. Mais o quadrado do segundo, que é 0,5. 0,5 ao quadrado é 0,25. E se você não sabe o porquê, eu vou te mostrar aqui. Olha só, 0,5 é o mesmo que 1 sobre 2. O meio é 1 dividido por 2 que dá meio, né? Então eu coloquei aqui, ó, 1 sobre 2. Eu quero elevar isso ao quadrado, ou seja, multiplicar por ele mesmo. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Como é que a gente resolve isso? Multiplico os de cima, do numerador, e multiplico os do denominador. 2 vezes 2 dá 4. Isso é 1/4. E 1/4 é o mesmo que 0,25. Você pode ainda fazer a divisão aqui, mas eu não vou fazer essa parte. Mas se você dividir 1 por 4, dá 0,25. Ora, agora ficou muito fácil. 49 mais 7, 56. 56 mais 0,25, isso dá 56,25. Ótimo, coloquei aqui. Agora eu vou resolver dividindo aqui, passando 4 dividindo, né? Mas antes eu vou somar essa parte aqui. 100 mais 56,25, 156,25. E agora eu vou dividir isso por 4. Ou seja, o R ao quadrado é igual a isso. Então eu já posso até tirar a raiz aqui, né? Se esse número ao quadrado é igual a isso, então o R vai ser raiz quadrada de tudo isso. Raiz quadrada de 156,25 dividido por 4. Antes de sair resolvendo essas contas, eu posso dar uma melhorada. Por quê? Eu sei que um número com casas decimais, quando eu multiplico por um múltiplo de 100, eu desloco essa vírgula. Ou seja, se eu tenho aqui 156,25 multiplico por 10, eu ando uma casa decimal. Uma multiplicação por 10 é como se eu estivesse ganhando uma unidade. Ou seja, deslocando ali uma casa decimal. Da mesma forma, se eu multiplico por 100, eu ando duas casas decimais. E é isso que eu vou fazer. Multiplicar aqui, ó, dentro da raiz,
Então, eu vou até prolongar essa raiz aqui, porque vai ser dentro dela que eu vou multiplicar por 100. Então, estou fazendo aqui essa multiplicação por 100. Mas cuidado, quando eu multiplico um número por um valor qualquer, para não alterar esse número, eu tenho que dividir por esse mesmo valor. Então, se eu multipliquei por 100, eu vou dividir por 100. Dividir por um número é o mesmo que multiplicar o denominador por esse número. Então, eu posso fazer aqui 4 vezes 100. Resolvendo essas contas aqui em cima, vou até apagar essa parte aqui. 156,25 vezes 100, como a gente já conversou, eu vou deslocar duas casas decimais com a vírgula. Você pode até fazer essas contas para conferir que de fato isso acontece. Então, 156,25 vezes 100 dá 15.625. Dividido por 4 vezes 100. Eu posso até realizar essas contas aqui, né? 4 vezes 100 dá 400. Mas perceba o seguinte, tanto 4 quanto 100 têm raízes exatas. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 100 é 10. Mas olha só, eu tirei a raiz do que está embaixo. O de cima continua dentro da raiz, então eu vou manter a raiz quadrada aqui no 15.625. Se você não entendeu o que a gente fez ali, isso é uma propriedade de radiciação. Se eu tenho a raiz de um número dividido por outro, eu posso tirar a raiz do de cima, tirar a raiz do de baixo, e isso continua dando o mesmo resultado. Vou colocar aqui para vocês o que eu estou dizendo. Olha só, raiz quadrada de um número dividido por outro é igual a raiz quadrada do numerador dividido pela raiz quadrada do denominador. Então eu posso fazer essa separação. Então foi o que a gente fez ali. Separei a raiz do de cima e separei a do de baixo. A do de baixo eu já coloquei o resultado. Agora a gente precisa encontrar a raiz de 15.625. Eu vou fazer aqui no cantinho, olha só. 15.625 é divisível por 5. 15.625 dividido por 5 dá 3.125, que também é divisível por 5. Esse número dividido por 5 dá 625, que dividido por 5 dá 125, dividido por 5 dá 25, dividido por 5 dá 5, dividido por 5 dá 1. Então a gente tem aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, isso é 5 à sexta. Raiz quadrada de 5 à sexta é 5 ao cubo. E 5 ao cubo é 125. Ou seja, isso vai dar 125 dividido por 2 vezes 10. 20. 125 dividido por 20 dá 6,25. Esse é o raio da circunferência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal, curta esse vídeo, comenta, compartilhe com os amigos. E eu aguardo vocês na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.